A história dos 300 espartanos nas Termópilas é tão famosa que parece até mito. E, em parte, virou mesmo. Mas por trás da lenda há um episódio real, poderoso e muito mais profundo do que uma simples batalha heróica. É a história de como um punhado de homens, conscientes de que iam morrer, decidiu enfrentar o maior exército já visto até então e mudou o rumo da história ocidental. Era 480 a.C., quando Xerxes, rei da Pérsia, avançou contra a Grécia com um exército colossal. As fontes antigas exageram, falam de milhões, mas os historiadores modernos estimam entre 150 e 250 mil soldados. Ainda assim, era esmagador. No caminho havia um gargalo natural, a passagem estreita das Termópilas, onde poucas centenas de homens poderiam impedir o avanço de milhares. Foi ali que Leônidas, rei de Esparta, decidiu resistir com seus 300 hoplitas. Mas aqui está a primeira verdade ignorada pelos filmes. Os espartanos não estavam sozinhos. Havia cerca de 7.000 gregos de outras cidades-estado. Mas os 300 eram o núcleo, a tropa mais disciplinada. Os únicos que sabiam desde o início que estavam indo para uma missão suicida. Ao contrário do que Hollywood mostra, Esparta não era um mundo de super-heróis musculosos. Era uma sociedade extremamente dura, disciplinada e militarizada. Desde crianças, os meninos eram treinados na Agogé, um sistema educacional que combinava combate, resistência física e obediência absoluta ao Estado. Quando Leônidas escolheu os famosos 300, ele não buscou os mais fortes. Ele buscou os mais experientes, os veteranos. Os homens que tinham filhos, para garantir que suas linhagens sobrevivessem, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ganhar tempo, não vencer a guerra. A batalha que virou lenda. Durante 2 dias inteiros, o impossível aconteceu. Centenas de gregos seguraram dezenas de milhares de persas. A estratégia era brilhante. A passagem estreita anulava a vantagem numérica persa. Os escudos gregos criavam uma parede quase impenetrável. As lanças longas dos hoplitas permitiam atacar antes de serem tocados. A disciplina espartana mantinha a linha firme, mesmo sob pressão absurda. A frustração persa era tão grande que Xerxes mandou sua tropa de elite, os imortais, e nem assim conseguiu romper a formação. Mas toda muralha cai quando alguém abre a porta. Um traidor grego, Efialtes, revelou aos persas uma trilha pelas montanhas que contornava o desfiladeiro. Então, Leônidas decidiu dispensar a maioria das tropas aliadas para que sobrevivessem. Ele ficou apenas com os 300 espartanos, 700 téspios e alguns tebanos, os que estavam dispostos a morrer. Foi o fim, mas não uma derrota moral. Foi um ato calculado de sacrifício. Os 300 foram massacrados, mas sua resistência deu tempo suficiente para as cidades gregas reorganizarem suas defesas, evacuarem civis e unirem-se contra um inimigo maior que qualquer rivalidade interna. Meses depois, os gregos venceriam os persas nas batalhas de Salamina e Plateia. Sem o atraso e o impacto moral de Termópilas, talvez a história fosse outra. A morte dos 300 virou uma mensagem. A liberdade vale mais do que a vida. Hollywood foca nos músculos, nas capas vermelhas e nas frases de efeito, mas o que realmente marcou o mundo foi outra coisa. A noção de que a coragem pode superar a maioria esmagadora. A ideia de que cidadãos e soldados lutam não por glória, mas por sua polis. O exemplo de que pequenos grupos determinados podem mudar o fluxo da história. Esparta, com todos os seus defeitos, e eram muitos, deixou uma lição que ecoa até hoje. O tamanho do exército não importa quando a vontade de resistir é maior que o medo de morrer. É por isso que, séculos depois, ainda falamos dos 300. Não por serem super-humanos, mas por terem sido humanos o suficiente para escolher o sacrifício.